Já? Quer aguinha? Milho. Depois desse negócio de operadores argumentativos, só vai tomando água. Ó, vai tomando água, senão o cabo não aguenta não. Veja bem, calma, calma. Não, relaxa, peraí. Que é isso? Vamos medir o tamanho da sua paciência agora, veja. É, pessoal, realmente tem que ter saco para estudar esse negócio, né? Mas é assim mesmo. Não se apavore. Qualquer coisa a gente dá uma focinha aqui. O povo aqui tá preparado, ó. Aperta o juízo, dá uma beliscada no Kengo, assim, ó. E você certamente vai estar aí novo em folha. Sabe, perrer não? Esse sono, esse desconforto assim é só impressão. É qualquer coisa impressionante. Tem um recado para mim. O copo verde fica transparente. Então... E se eu botar aqui? Dá para ver? Tá vendo? Agora. Agora você não vê. Agora você vê. Agora você não vê. Agora você vê. É o croma, é... Bora. Bom, vamos trabalhar, vamos deixar esse negócio, vamos trabalhar. Operadores argumentativos. De novo, esse cara é doido. Que bagulho. Tanta gente aí. Tá sozinho, tá estudando, né, velho? Tem que ser assim mesmo, viu? Bora lá. Operadores argumentativos. Vamos lá. Parte 2 agora. Segunda etapa dos operadores. Vamos lá. Respira fundo. Vamos lá. Acompanhe. Operadores argumentativos. Agora vamos analisar força e orientação argumentativa, tá certo? Vamos lá. De acordo com Ko, Ingedori Ko, linguista conhecida, famosa, muito boa, bastante competente, aparecem vários operadores argumentativos em um texto para designar certos elementos da gramática de uma língua que tem por função indicar a força argumentativa dos enunciados, a direção, o sentido para que apontam, né? Na visão de Ko, começamos a ver isso na aula passada. Ok, vamos lá. Esses conectores são responsáveis pela estruturação e orientação argumentativa dos enunciados no texto. Quando compreendemos uma sequência relacionada por um conectivo, não deciframos apenas o seu significado, mas aplicamos ideias, visão de mundo, bagagem cultural que temos relacionadas ao uso do conectivo para reconstruir o sentido do texto. Veja bem, o que ele está querendo dizer aí, o que a autora vem abordando, é exatamente isso. Os operadores podem ser usados para indicar visão de mundo, bagagem cultural de quem fala, de quem escreve, essa é a diferença. Então, com essa questão de visão de mundo, claro, reflete muito na estrutura da elaboração do discurso, as condições de produção do discurso, uma série de coisas. Por isso é que essas bancas examinadoras, CESP, ESAF, Carlos Chagas, FUNRIO, Sesgran-Rio e tal, por isso é que elas se interessam tanto por texto, interpretação de texto, análise de texto, linguística textual, por conta disso. A presença dos operadores argumentativos no entrelaçamento, na tessitura textual, exatamente nesse encadeamento das ideias, certo? Vamos lá, vamos continuar, acompanhe. Saindo da força e da orientação argumentativa, vamos lá. Outros operadores também bastante empregados, já vimos alguns exemplos, vamos caminhar. Existem operadores que estabelecem hierarquia numa escala, assinalando ideia de inclusão, até inclusive, até mesmo, bem semelhante àquele que a gente viu, né? Até o auxiliar participou da reunião com a diretoria da empresa. Veja, até ele participou. Eu estou incluindo, mas ao mesmo tempo eu dou uma certa noção de hierarquia. Se eu digo até o auxiliar da reunião de diretoria, eu estou estabelecendo uma hierarquia aqui. Percebeu agora a questão hierárquica? Eu posso estabelecer a hierarquia agora, indicando o elemento mais fraco, também quase nesse exemplo, né? Ele poderia ter nos dado ao menos um telefonema para avisar que chegou bem. Quando eu digo ao menos um telefonema, eu estabeleço uma hierarquia agora em caráter menor. Eu estou dizendo que o telefonema era o mínimo que ele poderia ter feito. Percebeu isso? Teria dado ao menos um telefonema. Veja só a hierarquia agora. Dá para notar que essa questão, então, dos operadores argumentativos começa a analisar não só o sentido de uma palavra, o valor semântico de uma expressão, mas a importância do uso dela naquele contexto. Veja, estamos falando agora não mais só de direção argumentativa, mas de teor da força argumentativa, da consistência. Então, quando eu digo ele poderia pelo menos ter feito isso, eu estou indicando que isso, através do pelo menos, é uma coisa pequena, de menor importância, menor valor em relação a outras. Deu para notar agora que a questão semântica começa a ser mais explorada? Estabelece um pouco, extrapola um pouco aquela questão gramatiqueira e tal. Pois é, essa é a dinâmica dos operadores argumentativos.
você conhecer um pouco mais. E as gramáticas não são muito pródigas desses exemplos, não. Não tem muita coisa, não. Vamos continuar nossa análise. Vamos lá, acompanhe. Ainda no universo dos operadores. Ligam elementos entre duas ou mais escalas orientadas no mesmo sentido. E nem tanto como, não só, mas também, quase relação de adição, né? Além disso, orientadas no mesmo sentido da argumentação. Ele não somente estuda, como também trabalha muito. São atitudes direcionadas para a mesma coisa, estudar e trabalhar. São elementos orientados para o mesmo sentido. Introduzem um argumento decisivo. Os operadores argumentativos podem também trabalhar com um elemento decisório. Além do mais, de uma vez por todas, percebeu como um enfoque é outro? É como se fosse o valor discursivo mesmo, a importância da estrutura. Ele não tem um perfil adequado para a função. Além do mais, é analfabeto. Veja, quando ele fala em introduz um argumento decisivo, o fato de ter dito além do mais é analfabeto e ainda por cima é analfabeto. É como se fosse um elemento decisivo, aquela coisa que não tem condições mesmo. Percebeu? É exatamente essa a diferença. Não é a simples decorada, a simplesmente memorizar, a simples memorização dos operadores argumentativos, mas é a diferença que você consegue perceber nesse uso. As nuances do discurso, da enunciação, a questão enunciativa mesmo, certo? Vamos lá, continuando, acompanhe, ainda nos operadores, vamos lá, acompanhe, bora lá, viu? Vamos lá. Vamos fazer um exercíciozinho diferente agora. Eu trouxe umas questões bem calibradas para vocês agora. Trouxe algumas questões para tentar intrigar realmente aí a sua capacidade de articular frases e orações. A Fundação Carlos Chagas colocava muito essas questões. Frases soltas, lembra? Você deve se lembrar certamente de algumas provas em que a Carlos Chagas colocava frases soltas para você juntar tudo estabelecendo uma coisa só. Questões com um nível bem legal. Pois é. Eu trouxe algumas dessas questões para a gente dar uma olhadinha, para você mostrar que entendeu bem o uso desses operadores argumentativos, a forma como eles se entrelaçam, porque não é fácil. Você vai perceber as condições que são dadas aí para você conseguir juntar tudo no enunciado só, certo? Então, nessas questões de articulação, diferem aquelas da ESAF, né? De você pegar trechos separados e juntar tudo formando um texto só. Aí são frases, ou são estruturas. Você vai pegar as estruturas separadas e encadeá-las de acordo com o comando da questão, com o enunciado. Topa o desafio? Olhe, questão boa, viu? Quero ver se você é fera mesmo, se você consegue juntar essas frases agora, utilizando a mesma noção de operadores argumentativos que você tem aí estudado conosco ao longo dessas aulas. Você vai pausar a questão, dar uma olhada nas frases, tente formular uma frase só, um conteúdo só, de acordo com as exigências. Em seguida, observe o nosso comentário, certo? Pause o seu vídeo e vamos continuar, ok? Vamos lá. Agora que você já tentou aí continuar a resolução, vamos ver se você conseguiu chegar a algum canto aí. Vamos acompanhar a resolução. Vamos lá, que preparamos para vocês. Acompanhe. Primeira frase, ó. Ele quer que você, articule as informações abaixo em um ou dois períodos. Vamos primeiro relembrar a noção de período. Uma frase, da letra maiúscula até o ponto final, interrogação, exclamação, não é isso? Use os conectores adequados para sinalizar as dependências semânticas entre as informações. Uma questão de operadores argumentativos. A medicina estética progrediu muito. Frase 1. Frase 2. Os recursos de 30 anos atrás parecem atualmente medievais. 3. Junto com as novidades, surgiu uma série de riscos. Frase 4. Os pacientes preferem encarar os riscos. O desafio é juntar tudo isso em um ou dois períodos. Vamos ver então? Vamos lá. Se ele quer que você junte tudo em um ou dois períodos, utilizando os conectores adequados, sinalizando as dependências semânticas, vamos lá. Existe uma relação direta entre a frase 1 e a frase 2. A medicina progrediu muito. Os recursos de 30 anos parecem medievais. Veja, qual é a relação que podemos estabelecer aí? Ela progrediu tanto que os recursos parecem até medievais, não é isso? Fácil, ó. Fazendo uma inter-relação entre as frases 1 e 2, ocorre relação de causa e consequência. Como é que ficaria então isso aí? Olha só. A medicina estética progrediu tanto que os recursos de 30 anos atrás parecem atualmente medievais. Percebeu? Você já uniu em um só período as frases 1 e 2.
Você descobriu a relação que existe entre elas e utilizou aqui um operador argumentativo, um conectivo adequado. Vamos ver o próximo bloco, então? Ainda na resposta. E as frases 3 e 4? Como é que elas ficam aí? Vamos lá. Qual a relação existente? Na inter-relação existente entre as frases 3 e 4, verifica-se o seguinte, ó. Junto com as novidades, surgiu uma série de riscos. Note que existem estruturas semelhantes, ó. Uma série de riscos, os pacientes preferem encarar os riscos. Exatamente essas expressões repetidas é que serão pontos de ligação. Serão os eixos mesmo aí que farão a ligação entre os dois enunciados. Uma série de riscos, aí eu evito a repetição e uso o pronome relativo. De riscos que os pacientes preferem encarar. Riscos os quais os pacientes preferem encarar. Percebeu aí? Tá, então na resposta final, como é que fica? A medicina estética progrediu tanto que os recursos de 30 anos atrás parecem atualmente medievais. Junto com as novidades, surgiu uma série de riscos que os pacientes, ou então os quais os pacientes, preferem encarar. Ok? Vamos fazer mais uma, vamos ver como é que você está. Mais uma questão aí de operadores argumentativos, vamos lá. Reúna em um único período as informações expressas nos segmentos abaixo. Estabeleça entre os segmentos A e D uma relação explícita de concessão. Veja agora. Nessa questão, ele começa a estabelecer agora mais uma coordenada. Ele quer que você estabeleça uma relação de concessão entre A e D. Então você já sabe que existe uma relação semântica que atrela, que une as estruturas de A e de D. Ele quer uma relação de concessão. Nas outras formas, você vai procurar descobrir qual é a relação semântica existente entre elas. Adição, explicação, causa e tal. É um desafio. Vamos ver se você consegue? Vamos lá, não tenho a menor dúvida. Acompanhe a resolução, vamos lá. Vamos lá. Bom, reúna em um único período, foi a primeira informação importante. Se é em um único período, eu só posso utilizar, claro, aí, uma frase. Eu tenho que juntar tudo num canto só. Então vamos lá. Ele disse que entre A e D tem que haver uma relação explícita de concessão. Por que explícita? Tem que ter uma conjunção à mostra. Tem que ter uma estrutura característica mesmo, na cara ali. Tá. A leitura virou uma espécie de mito da sociedade moderna. A leitura continua sendo um hábito raro e restrito a poucos. E aí? Note que existe a repetição da palavra, da expressão a leitura. É exatamente aí que você vai procurar o eixo, o ponto-chave que irá ligar esses dois enunciados. Relacionando, se ele quer concessão explicitamente, você pode colocar embora, ainda que, mesmo que, e por aí vai. Ó. Embora continue sendo um hábito raro e restrito a poucos, a leitura virou uma espécie de mito da sociedade moderna. Percebeu? Claro, calma que a frase continua, ele quer um período só. Então, isso aqui, claro, é um primeiro bloco, uma primeira relação aí. Vamos continuar. E qual é a relação que deve existir entre as frases restantes? B e C. Pela atividade da leitura, ampliamos nosso repertório de informações. Note que ele aqui mostra um benefício da leitura. E aqui embaixo, é possível, pela leitura, conhecer melhor as particularidades da escrita. E aí, alguma coisinha semelhante entre as duas frases? Hã? Pois é, uma relação de adição. Ou seja, as duas frases refletem, mostram, retratam os benefícios da leitura. Se eu tenho uma relação de adição, se nas duas formas ela mostra uma vantagem da leitura, claro, você vai colocar uma conjunção aditiva, alguma coisa que una as duas coisas, que mostre as vantagens do processo da leitura, certo? Acompanhe, vamos lá. Continuando a nossa análise aí. Como é que fica então? Através, pela leitura, percebeu? Você vai descobrir o eixo, ó, os pontos-chave que indicarão a ligação. Através dela, ampliamos o nosso repertório de informações e, adição, conhecemos melhor as particularidades. Ou então, através dela, não só ampliamos nosso repertório de informações, mas também conhecemos melhor as particularidades. Percebeu? Particularidades da escrita. Tá, Marcelo, mas são dois blocos de informação. E na hora de juntar? Vamos à resposta final, então. Uma sugestão de resposta. Colocamos aí o pois, ligando a primeira sentença que fizemos à segunda. Como é que fica a frase final? Olha aí.
Embora continue sendo um hábito raro e restrito a poucos, a leitura virou uma espécie de mito da sociedade moderna. Pois, uma vez que, já que, qualquer conectivo que indique explicação ou causa. Pois, através dela, ampliamos nosso repertório de informações e conhecemos melhor as particularidades da escrita. Ok? Pois é, e aí, gostaram das questões? É isso aí, gente. Nessas questões agora de operadores argumentativos, você já começa a perceber a relação que há entre as estruturas de diferentes frases, em diferentes contextos. Percebeu isso aí? É muito importante ficar atento. O domínio do uso, o estudo dos operadores argumentativos, para extrapolar um pouquinho mais, para aprofundar, para verticalizar um pouco mais o domínio que você precisa ter sobre as conjunções, os advérbios, palavras denotativas. Joia? Então, muito cuidado, estudando os operadores e entendendo isso aí. Vamos à mensagem dessa aula? Vamos lá? Acompanhe. Mais uma mensagem para você. É isso aí. Lembre-se, os pobres que buscamos podem morar perto ou longe de nós. Podem ser material ou espiritualmente pobres. Podem estar famintos de pão. Estas não. Podem estar famintos de pão ou de amizade. Podem precisar de roupas ou do senso de riqueza que o amor de Deus representa para eles. Podem precisar do abrigo de uma casa feita de tijolos e cimento, ou da confiança de possuírem um lugar em nossos corações. Que beleza! Conhece essa figura aí? Figuraça, hein? Pois é, gente, ela mesma. Madre Teresa de Calcutá. Muitas vezes as pessoas, não só os pobres, mas outras tantas pessoas que conhecemos, não precisam de tijolos, cimento, riqueza, dinheiro. Elas às vezes precisam simplesmente saber que estão certamente guardadas em nosso coração. Que em nosso coração existe um lugarzinho para cada uma delas. Nossos filhos, nossos parentes. Isso é o mais importante. Esse bem, o amor, a amizade, está acima de qualquer coisa, não tem preço. Lembra aquela história? Não tem preço. Pois é, não vamos fazer propaganda dos outros aqui não. Mas é isso. Há valores, gente, que superam qualquer perspectiva. E essa figura, Madre Teresa de Calcutá, um exemplo fantástico de vida, de sabedoria e de amor ao próximo. Um forte abraço para você. Continue estudando, hein? Estamos aí à sua disposição. É isso aí.